Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nas minhas mídias digitais a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 6 de setembro de 2026, domingo, dia de preceito para o católico, dia de ir à missa. A Semana do Tempo Comum é a 23ª, o ano litúrgico é o A, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa própria com glória ao creio, prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 33, versículos do 7º ao 9º. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por conta própria, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por isso que a gente está sempre passando a palavra de Deus aqui. Não vá dizer depois, se você for para o inferno, que não foi avisado, que não foi evangelizado. Salmo responsorial, salmo de resposta, é o 94 na Bíblia Vulgata ou 95 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ou 2º, 6º ou 7º, 8º ou 9º. O refrão é com o versículo 8º. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vamos agora à segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo, da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 8º ao 10º. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Vamos aclamá-lo, saudá-lo e depois vamos veiculá-lo para que todos saibam o que Jesus nos diz. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro ou revista Deus Conosco sobre este evangelho, Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20. A palavra de Deus lembra-nos sobre nossa responsabilidade para com as pessoas com as quais vivemos em casa, no trabalho, na vizinhança, nos círculos de amizade, na igreja. Amar um irmão significa ajudá-lo a crescer em todos os níveis e querer concretamente a sua libertação. Como membros de uma mesma família, não é possível que sejamos coniventes com a perdição e a infelicidade de nossos semelhantes. Quem não se compadece nem age em favor do progresso humano do próximo, compromete a própria vida. É justamente por este motivo que, em nosso batismo, fomos constituídos por Deus um povo de profetas, tal como o profeta Ezequiel. Precisamos estar de prontidão para atuar prudentemente quando vemos nosso próximo enveredar-se pelo caminho da morte. Muita gente descamba para o caminho, né, da ruína. Você está na ruína, da perdição? Olha, o Evangelho de hoje oferece-nos um itinerário para o exercício de nossa responsabilidade frente ao nosso próximo. Não se trata de uma receita a ser seguida cegamente em todas as situações. O mais importante a ser observado no processo de correção fraterna apresentado é o princípio da caridade e de respeito aos que estão em pecado. Aquele que é encontrado no erro não pode ser humilhado pela exposição de suas misérias. O amor, como diz São Paulo, apóstolo, não faz mal contra o próximo. Romanos 13, versículo 10. Todavia também não podemos deixar de exortar os que caíram, pois o amor não quer o mal para os outros. Infelizmente, tantas vezes, por medo ou frieza de coração, fazemos opção pela omissão, pois é mais cômodo lavar as nossas mãos como fez Pilatos. Pior ainda é quando preferimos criticar, condenar os que erram, julgando-nos superiores a eles. No processo de correção fraterna que encontramos no Evangelho, são oferecidas oportunidades para ajudar o irmão na superação do seu erro, todas elas sempre com a participação de alguém ou da própria comunidade. Isso ajuda-nos a lembrar que nenhum caminho de conversão pode ser feito sozinho.
Precisamos uns dos outros para superar nossos limites. Jesus nos ensina quando estamos reunidos em seu nome, isto é, quando buscamos zelar pelo bem uns dos outros, ele estará sempre no meio de nós. Que beleza, né? Jesus no meio de nós quando estamos fazendo o bem. Olha aqui no livro Folhinha Sagrado Coração de Jesus, a irmã Roberta Peluso, OSB, ela faz uma reflexão. Nesse domingo, o Evangelho de São Mateus fala, no capítulo 18, versículos do 15 ao 20, sobre a correção fraterna. Encorajar uma pessoa a corrigir sua má conduta é um meio de praticar a caridade em um contexto de misericórdia e de perdão. Em seu discurso sobre a comunidade, Jesus ensina um caminho de paciência para a correção fraterna, mas se, apesar de terem sido usados todos os meios possíveis para a reconciliação e o diálogo fraterno, a pessoa perseverar em seu modo de agir, no modo errado, Deus confirma a decisão da Igreja, a fim de fazer o pecador cair em si e converter-se. Quando a dinâmica do perdão é vivida em uma família ou numa comunidade, sob a ação de Cristo, as relações fraternas são reconstruídas e a unidade restabelecida. Onde há o perdão e a reconciliação, Jesus aí está. Vamos aos santos do dia, porque eles perdoaram, né? E foram perdoados. São Zacarias é santo do dia 6 de setembro. Foi profeta, fez inúmeras profecias a respeito do Messias, entre as quais a do domingo de Ramos. Exulta de alegria, filha de Sião, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Conforme o site do Vaticano, Zacarias foi o penúltimo dos profetas menores. Olha a informação aqui para você que está acompanhando. Ele iniciou seu ministério em 250 a.C., período da reconstrução do Templo de Jerusalém. As suas palavras, entre as mais citadas da Bíblia depois de Isaías, exortam, com versões e parábolas, a penitência para que se realizem as promessas de Deus. Vamos agora a outro santo. Santo Onesíforo é do dia 6 de setembro. É um nome assim não muito comum. Santo Onesíforo. Ele morreu no século I. Foi discípulo do apóstolo São Paulo, que muito auxiliou o apóstolo dos gentios em Éfeso e no cativeiro em Roma. Segundo a carta de São Paulo, escrita da prisão de Roma a Timóteo em Éfeso, Onesíforo era um discípulo que deixou sua terra natal para seguir o apóstolo. Algumas fontes dizem que foi bispo e outras que foi batizado pelo próprio São Paulo e era evangelizador. Foi martirizado com São Porfírio. Santo Donaciano, São Presídio, São Mansueto, São Germano, São Fúsculo e São Leto, bispos do século V, quando morreram, com o intuito de implantar o arianismo. O Nérico, rei dos vândalos, ou Nerico, os reuniu em Cartago e Leto foi martirizado, e os demais exilados por defenderem a verdadeira doutrina. Santo Eleutério é do dia 6 de setembro, foi abade italiano do século VI, quando morreu. De acordo com o site da Diocese de Apucarana, Santo Eleutério, nome de origem grega que significa livre,
nos é conhecido pelos diálogos de São Gregório Magno. Eleutério viveu no século VII, religioso. Era abade do mosteiro de São Marcos, evangelista. Junto aos muros de Espoleto, lugar onde viveu também São Gregório Magno, que antes de tornar-se papa tinha a Santo Eleutério na condição de pai venerável. Viveu em Roma há muito tempo, lá morreu também. Os seus discípulos contavam que ele, com a oração, tinha ressuscitado um morto. Era homem de enorme simplicidade e compulsão. São Gregório conta-nos o episódio em que Santo Eleutério orou juntamente com outros irmãos do mosteiro por uma criança que era atormentada pelo demônio. A criança foi liberta. Também o próprio São Gregório narra em seus escritos as graças que alcançou para si a partir da oração de intercessão de Santo Eleutério. Eu pude experimentar pessoalmente a força da oração deste homem. Ouvindo a sua bênção, meu estômago recebeu tal força que esqueceu totalmente a alimentação e a doença. Fiquei pasmado, como estava agora. Santo Eleutério, rogai por nós junto a Jesus Cristo. São Canoaldo, bispo, é do dia 6 de setembro. São Canoaldo morreu mais ou menos no ano 632. Foi discípulo de São Columbano, falecido em Laon, na França. Foi seu único auxiliar no ermo de Bregenz, junto ao lago Constança. Santa Bega faleceu no ano 660. Ela é do dia 6 de setembro. Foi princesa irlandesa. Renunciou ao casamento com um príncipe norueguês para entrar na vida monástica. Fundou o mosteiro de Beas, na Inglaterra, do qual foi abadesa até a sua morte. Bem-aventurado do dia 6 de setembro, Bertrand de Garrigues. Esse beato foi presbítero e morreu mais ou menos no ano 1230. O beato Bertrand foi discípulo de São Domingos, foi prior do convento de Toulouse e depois fundou conventos em Paris, Avignon e Montpellier. Bem-aventurado do dia 6 de setembro é o beato Diego Llorca Llopes. Foi presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1936. Foi sacerdote secular, preso e fuzilado em Alicante, na Espanha. Tinha 40 anos de idade quando isto aconteceu. Ele é mártir de Cristo. O beato, o bem-aventurado, é quando falta apenas um degrau para a canonização. É só acontecer um milagre comprovado pela igreja e pela medicina, com a intercessão desse candidato a santo, que ele será canonizado. Agora temos o bem-aventurado do dia 6 de setembro, Pascoal Torres Lloret. Esse beato foi mártir também. Mártir de Cristo Jesus. Morreu em 1936. Pai de família fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola por esconder livros, objetos sagrados e mesmo o Santíssimo Sacramento. Bem-aventurado do dia 6 de setembro é o beato Miguel Czartoryski, mártir, morreu em 1944. Foi sacerdote da Ordem Dominicana, morto em Varsóvia, na Polônia. Isto aconteceu durante a invasão comunista. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Eu já recebi muitos nãos de Deus, mas já recebi muitos sims também. Muitas graças. O não é difícil da gente aceitar. Nós somos humanos, pecadores. Mas Deus é onisciente, Ele sabe o que faz. Até o pai que na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus que é onisciente.
Converta-se. Eu quero encontrar você no céu.